Agora a gente chama a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para explicar para a gente, Manhota, boa tarde para você, o que significa para, digamos assim, a popularidade, né, do governo Trump, essa eleição do Mamdani. É um foco de resistência ou talvez uma tendência? Pois é, Débora, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Chega a soar até estranho, né? Falar em comunismo nova-iorquino, uma contradição em termos, é algo contraintuitivo até. Eu talvez sugeriria ao Mandani que, embora ele tenha sido eleito sob o mantra de um democrata socialista, provavelmente o que ele vai entregar como prefeito é mais a agenda de um social-democrata, mais do que de um democrata socialista, né? É claro que nos Estados Unidos, polarizados como estão, essas são narrativas que se alimentam rapidamente e um dos efeitos da polarização é, de fato, gerar ondas reversas. Então, assim como o presidente Trump, em algumas medidas, né, foi para uma direita mais dura e mais conservadora, o Mamdani representa, portanto, o efeito colateral disso, a esquerda indo mais, né, para o polo e com agendas um pouco mais arrojadas. É um efeito dessa polarização. Agora, existem alguns elementos, Débora, que a gente precisa manter presentes até para não tornar superlativa essa eleição. É claro que ela manda um recado, ela é uma eleição importante, Nova York é uma cidade cosmopolita, né, tem o seu peso dentro dos Estados Unidos. Agora, ela, historicamente, do ponto de vista eleitoral, já tem mantido um padrão bastante consistente, até pela sua demografia, de um certo progressismo urbano, né? Então, não chega a ser uma surpresa absoluta que ela tenha ido na contramão do que revelou a eleição nacional. Aliás, não só Nova York. Se a gente pega as eleições nacionais dos últimos anos, mesmo aquelas em que o presidente Trump venceu, os grandes centros urbanos no país todo tendem a votar historicamente, né, nesses últimos anos e décadas, no Partido Democrata, enquanto os rincões mais ao centro do país, né, em regiões não apenas rurais, mas sobretudo de uma característica demográfica diferente, aí sim dão força aos republicanos. Tem sido um padrão. Então não há uma surpresa em absoluto que Nova York tenha ido na contramão do que se esperava, né, em outras partes do país. É claro, o Mamdani não deixa de ser simbólico, porque, como a gente estava dizendo, ele é um pouco mais alinhado à esquerda do que talvez o mainstream do Partido Democrata, inclusive por isso, figuras emblemáticas como o próprio presidente Obama, embora defenda algumas pautas parecidas, não subiu no palanque com ele, né? Ele está longe de ser parte daquele centro convencional. Ele, nesse sentido, reproduz um pouco a ideia do anti-establishment, né? Um imigrante, nascido fora dos Estados Unidos, mas muito jovem, né? A gente está falando de um prefeito que, desde o século XVIII, não se elegia em Nova York com tão pouca idade, 34 anos, uma figura muito internacionalizada, fala 6 línguas, fez campanha se apropriando de redes sociais, né? Um dos grandes cases da campanha dele foi o papel que ele assumiu, sobretudo no TikTok. E, claro, a agenda que ele capturou como mote da campanha, que era a ideia de falar sobre a vida do americano médio real, que mora em Nova York e que enfrenta um custo de vida cada vez mais alto e a percepção de decadência da própria qualidade dessa vida. Então, ele é um case por si só e a gente, portanto, não pode menosprezar essa eleição. Sobretudo quando ela acontece há poucos meses, né, em torno de um ano aí antes das eleições de meio de mandato, e não é a única, quer dizer, também teve eleição na Virgínia, também teve eleição em outras cidades que elas servem como um termômetro para nos dizer como vai a administração do presidente Trump e qual é a leitura que essas sociedades têm. Agora, feito esse grande parênteses, eu volto ao meu ponto original, que é a necessidade de tomar esse resultado como com um grão de sal, quer dizer, Nova York é uma bolha, continuou se comportando dentro do padrão histórico dessa bolha, ainda que com essas características que eu mencionei. Ela não é representativa do que são os Estados Unidos como um todo, e mesmo a capacidade de entrega do Mamdani vai ser muito afetada pelo diálogo que ele vai ter que estabelecer com os grandes nomes que movem, né, os interesses nova-iorquinos, que passam por Wall Street, pelas grandes corporações,
os bancos, inclusive, e que chegam até Washington, né? Ele não vai poder prescindir de recursos federais, virar as costas para o governo Trump. Então, o que ele prometeu agora vai entrar na reta, né, de análise sobre o que vai ser possível cumprir. Então, eu diria, para resumir a ópera, finalizando, que é uma eleição emblemática, importante, que preocupa, claro, os republicanos, que deixa esse radar aceso, mas está longe de ser assim algo absolutamente sem precedentes que nos revele alguma coisa muito diferente do que já se imaginava, Débora.